Hoje a gente está contando o testemunho da pastora Deuscreide Barbosa, o milagre que Deus fez na vida dela. Pastora, por milagre também a cirurgia foi liberada rapidinho, né? Foi. Aí ele olhou lá na agenda dele, só tinha vaga pro dia 30. Isso era de 18 de abril de 1997. E ele marcou pro dia 30 de abril de 1997. Aí quando foi dia 30, eu fiz todos os exames que ele mandou. Dia 30 eu internei. Dia 29 eu internei à tardinha no hospital Santa Mônica. E quando foi no outro dia de manhã, eu fiz a cirurgia. Aí a minha família estava toda lá. Eu lembro que meu cunhado chegou chorando na janela. Eu não entendia por que eles estavam chorando. Só úlcera, meu Deus né? do céu, por que eles estão chorando tanto? A gente chora não, eu não vou morrer. Pode ficar tranquilo, eu não vou morrer. Mas, nesse dia de 29, entrou muita gente no meu quarto. E quando foi por volta de 10 horas da noite, eu estava com a palavra do Senhor em cima da cama, sentada, né, com a camisola. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou achando que tem muita gente entrando dentro do meu quarto, eu estou ficando preocupada, estou ficando com medo. E realmente eu comecei a ficar com medo. Porque tinha muita gente querendo ver a moça que ia operar de úlcera. Eu achei aquilo muito simples. Que coisa, né? Aí eu lembro que eu ajoelhei, por volta de 10 horas da noite eu ajoelhei. E quando eu ajoelhei, comecei a orar, a minha Bíblia estava em cima da mesa, em cima da cama. Aí quando eu orei, comecei a orar, eu ajoelhei, comecei a orar. Aí uma voz dentro do quarto, ela ressoou como um trovão. Aí o Senhor falou comigo assim, oh meu Deus. Pode o Senhor chorar, falou comigo assim, não temas, não morrerás. Aí aquela voz ressoava igual um trovão dentro do quarto. Aí o Senhor mandou eu pegar a palavra. Aí eu não levantei a cama, só voltei a mão e passei a mão na Bíblia. Falei, foi o Senhor que mandou, vai abrir aonde Ele quiser. E quando eu abri a palavra do Senhor, estava escrito em Juízes 6, 23. Escrito bem assim, não temas, não morrerás. Aí eu lembro que levantei, fiz assim, né? Levantei do chão, sentei na cama de novo, aí o médico entrou. Eu falei, nossa, ele me pega no chão, ele ia me xingar, porque eles estavam falando que eu estava toda infeccionada com úlcera. Aí pra mim, eu sabia que eu não ia morrer, porque eu tinha as promessas de Deus na minha vida. Então eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu não entendia porque que o povo estava chorando tanto lá em casa. Aí ele entrou, conversou comigo, eu perguntei se ia cortar muito, ele brincou e falou, amanhã às 7 horas eu volto pra te levar. Eu falei, tá bom. Quando foi 7 horas da manhã, aí veio um rapaz com uma máquina pra me levar. Eu falei, pra que isso, moço? Ele falou, pra te levar, você vai deitado. Eu falei, eu? Vou não. Vou não. Aí, mas da onde? Eu vou andando, eu tô boa. Aí eles ficavam olhando pra mim, tipo assim, sabe? Ela não é normal, ela deve ser doida, deve ter afetado a mente, né? Só pode. Aí veio com a cadeira de roda. Falou, então senta aqui. Eu falei, da onde? Sou. Vão andando, precisa disso não. Aí ele me deu um comprimidinho, porque eu também não sei pra que esse comprimido, deve ser pra dormir, né? Aí ele me deu um comprimidinho e ele falou, senta na cadeira. Eu falei, não, nós vamos andando, não tem necessidade, não precisa disso não, sou. E eu ainda lembro que eu fui falando das coisas, do amor de Deus pra esse enfermeiro, que Jesus era bom e que Jesus era não sei o quê. E eu achei que eu não ia operar. Por quê? Porque tinha uma moça que era secretária de um padre. E no dia anterior, ela tinha entrado no meu quarto, eu tinha falado muito das coisas do Senhor pra ela, do amor de Deus. E eu via que ela ficava com o olho cheio d'água, olhando pra mim com a cara de misericórdia. Mas eu não entendia porque. Falei, Deus me trouxe aqui, foi pra falar do amor do Senhor Jesus pra essa moça. Eu não tenho nada e amanhã eu não vou operar em nada. Mas só que eu realmente operei. A cirurgia começou às 7 horas da manhã e terminou 2h30 da tarde. Uau! Aí quando terminou a cirurgia, minha irmã pediu pra ficar no quarto comigo, porque abriu daqui, bem na boca do estômago, e até por baixo do umbigo, cortou. Então foi um corte muito grande. Sim. E tava tudo costuradão, assim, aquelas linhas pretas, que ainda costurava com aquelas linhas. Aí a minha irmã pediu pra ficar, e eu tinha orado e pedido ao Senhor, que eu queria ficar no quarto 29, na cama que estava debaixo da janela, porque era o único quarto de SUS do Hospital Santa Mônica que tinha banheiro. Eu tinha pedido ao Senhor para ficar ali. Quando eu cheguei e pedi para ficar no quarto 29, a moça falou que estava cheio. Mas que se quando eu saísse da cirurgia, o quarto estivesse liberado, ela me colocaria ali. E quando foi 2h30 da tarde, a cama estava liberada, o paciente tinha ganhado alta. Quando foi 3 horas da tarde, as outras pacientes, que eram 3, tinham sido liberadas. Aquele quarto ficou 8 dias sem ninguém entrar. O médico deixou ficar a minha família. Eu fiquei num quarto de SUS, como se fosse apartamento. Particular. Como se fosse particular, para a glória do nome do Senhor. Aí passou, em 2 dias, a minha irmã pediu para ficar, ele deixou. Ela falou que ia embora, porque ela tinha 3 filhos. Ela tem, né, para a glória do nome do Senhor, 3 filhos. Ela tem, o esposo dela foi a mesma que tinha que buscar a palavra. Que Deus falou que não era para me temer, que eu não ia morrer, que para os homens da terra não tinha mais jeito, mas que ele falava com ela que ela podia voltar em paz para aqui, para 7 Lagoas, que eu não ia morrer, né, que eu ia ser o milagre do Senhor. Aí essa minha irmã ficou comigo 2 dias. Aí com 2 dias ela falou comigo que ia embora.
Aí quando ela falou que ia embora, eu temi no meu coração. Falei, Senhor, tem misericórdia. Ela vigiou 2 dias, a minha outra irmã vai orar. Porque minha irmã era nova de evangélica, tinha 3 meses que ela servia ao Senhor. E aí eu falei, Satanás vai entrar no hospital para me matar. Deus tem misericórdia da minha vida. Mas aí eu balancei a cabeça porque eu não conversava. Eu só fazia assim, com o dedo para chamar alguém. Eu conversava só cochichado, porque eu não tinha força no corpo. Porque a cirurgia tinha sido muito grande. Aí eu balancei a cabeça. E ela falou, e eu lembro que Deus tinha tomado ela em línguas estranhas, em mistério. Ela falava. E ela falou comigo, depois que tinha visto que Deus tinha colocado um anjo lá para me guardar. E ela foi embora. Eu não lembro se foi de sexta para sábado ou se foi de sábado para domingo, eu realmente não lembro. Eu lembro que por volta de meia-noite, eu sei que foi meia-noite, porque no outro dia chegou uma irmã contando a mesma história que eu vou te contar. Por volta da meia-noite, eu estava com um tubo no nariz, um negócio assim enfiado dentro do meu nariz, com assim um tubo assim atrás, estava ligada no soro, estava drenada, o dreno que saía de mim, que colocou em mim, fedia muito, mas fedia mesmo dentro do quarto, aquele dreno que caía dentro daquela vazia, fedia muito. E eu estava ligada no soro e toda costurada. A barriga estava toda costurada, que trem mais feio. Aí eu lembro que por volta de meia-noite minha irmã foi embora e essa minha irmã ficou comigo. Quando foi por volta de meia-noite, o Senhor me arrebatou do meu corpo. Eu quero falar para os irmãos, né, que estão em casa, que você pode falar assim, mas isso é impossível. Isso é possível, irmãos. Tudo é possível para o nosso Deus. Eu sou um milagre de Deus. E naquela noite, naquela madrugada, o Senhor me arrebatou, me tirou do meu corpo. Eu lembro que eu via eu em pé e via eu na cama. Eu falava, meu Deus, como que é isso, né? Eu em pé e eu na cama. E quando eu olhei de novo, eu estava na porta do quarto. Quando eu olhei para o final do corredor, tinha 2 anjos. Eu vi o corredor, ele resplandeceu. Mas eu nunca vi na minha vida nada como aquilo até hoje, nunca vi. E eu lembro quando eu olhei de novo, eu estava no meio de 2 anjos, e eu olhava o corredor, eu ficava maravilhada, porque o corredor do hospital, ele resplandecia de branco, chegava a brilhar, fazia assim, e eu estava maravilhada, eu olhava maravilhada para aquilo. Eu vi os anjos do ombro para baixo, eu vi as orlas muito grandes, um branco assim, que chegava a doer os meus olhos. Eu não mexia não, eu lembro que eu olhei para um lado assim, tinha um, eu olhei para o outro, tinha outro anjo. E quando eu olhei para frente do corredor assim, vinha 2 demônios. Um era maior do que o outro. Eu lembro dos olhos, eu lembro muito dos olhos, que eram uns olhos assim, muito grandes, muito feios. E eles estavam conversando, assim, tipo assim, né? E o Senhor falou comigo que eles tinham entrado para me matar. Aí, quando eu olhei, eles não me viram. Eles me viram à distância, mais ou menos, quer ver, de uns 3 metros para 4. Foi a distância que Deus permitiu que eles me vissem, porque Deus não permitiu que eles me enxergassem. Aí quando eles me viram, eles pararam. Eu vi que eles assustaram e eles pararam. Nessa hora eu olhei de novo pro lado. Eu fiz assim com o olho e olhei do outro lado, para ver se estava lá os anjos que o Senhor tinha mandado para me guardar. Tava. Não foi os anjos, irmãos, foi eu. Foi eu que o Senhor levantou para repreender aqueles demônios. Os anjos estavam me guardando, igual a palavra fala no Salmo 34. Eu lembro que eu estendi a mão direita. Não é porque tem que ser a mão direita ou a esquerda, não. Eu estendi a direita. Eu lembro que foi a direita. Quando eu estendi a mão direita, eu sabia que eu estava repreendendo aqueles demônios em nome de Jesus de Nazaré. E eles foram afastando, eles não me deram as costas. Eles foram afastando, andando para trás, até que sumiram. Quando eles sumiram, na mesma proporção que eu fui, eu voltei para o meu corpo. Eu não mexia, eu não conversava, eu só cochichava. Para quem não conversava, para quem não mexia, eu voltei falando assim, igual metralhadora, falando em mistério. A minha irmã tinha cochilado. Aí ela acordou, falou, o que foi, neném? O que foi? Eles me chamam de neném. O que foi, neném? O que foi? Eu falei, Zé, levanta, pega seu véu, que elas são daqui Santo Brasil. Levanta, pega seu véu e vamos orar, porque Satanás acabou de entrar no hospital para me matar. Aí ela pegou o véu e nós começamos a orar. Mas aí eu voltei, perdi a força de novo, voltei tudo de novo. Aí o dia custou a clarear. E quando deu a hora da visita, por isso que eu sei que era por volta de meia-noite. Chegou uma irmã, o esposo dela é até bombeiro, ela chama Ivone, o esposo dela chama Roberto, eles foram embora para Cambuíru agora, mas eles congregavam aqui, e na época eu acho que ela congregava na Igreja Batista Central. E ela chegou no hospital, na hora da visita, e o médico deixou todo mundo entrar, todo mundo podia entrar. Eu ficava cansada de tanta gente, mas é porque, então eu ia morrer, então deixou todo mundo entrar. Aí ela chegou pra mim e perguntou assim, aconteceu alguma coisa aqui ontem por volta de meia-noite? Por isso que eu sei que era por volta de meia-noite. Aí a Zezé olhou pra mim, que é minha irmã, olhou pra mim, eu fiz assim com a cabeça que não era pra falar. Chamei ela com o dedo, assim, porque eu não conseguia mover direito. Aí ela pôs o ouvido na minha boca e eu falei com ela assim, pergunta ela por quê primeiro, porque eu não tinha força. Aí a Zezé falou assim, ela tá te perguntando por quê. Ela disse, porque ontem, por volta de meia-noite, eu estava dormindo, o Senhor me acordou e falou, levanta, dobra seu joelho no chão e ora. Porque tem uma legião de demônios cercando o hospital, tentando entrar pra matar minha serva.
Aí diz ela que quando ela ajoelhou, o Senhor arrebatou ela para frente do hospital. Quando ela chegou, tinha nuvens, diz ela que era uma nuvem preta de demônio que cercava o hospital. E chegou uma outra irmã que contou a mesma história, essa irmã chama Soninha, essa é da Igreja Batista Betel. Aí ela chegou contando a mesma história, se tinha acontecido alguma coisa naquela noite. Aí perguntei por que também. Aí ela falou porque Deus tinha arrebatado ela, levado ela para trás do hospital. E ela orava, eu dentro do hospital, com os anjos do Senhor lá, a Ivone na frente, e a outra atrás do hospital. Diz elas que os demônios, eles cercaram o hospital. Eles cercaram, diz elas que viam nuvens de demônios. Eles tentavam entrar, mas não dava conta. Eu acredito que Deus permitiu que entrasse só 2, porque foi os 2 que eu vi. E aí era a mesma história que elas contaram, que eles tentaram entrar para me matar. Eles cercaram o hospital para entrar para me matar. Aí elas contaram essa história. Aí passou os dias, eu fiquei internada. Pastora, e a senhora contou que foi feita a cirurgia. Mas o que foi feito nessa cirurgia? Como que foi essa cirurgia? Tá. Eles fizeram a cirurgia, retiraram todo o meu estômago. Tudo? A senhora não tem estômago? Não tem estômago. Na endoscopia que eu faço todos os anos, está escrito que eu fiz uma endoscopia total, tem no papel. A senhora trouxe os exames, eu vou mostrar. Aí você vai mostrar, está escrito que foi uma gasteotomia total. Ligou os meus 2 intestinos, o intestino grosso e o intestino fino, são ligados os meus 2 intestinos. Eu não tenho estômago, não colocaram bolsa. Por quê? Porque eu ia morrer. Não ligaram sangue de mim depois da cirurgia. Por quê? Porque o sangue que tinha no hospital era para ser aproveitado em alguém que tivesse a chance de sobreviver. Eu não acho que eles estavam errados. Sim. Eu não acho que eles estavam errados, né? Isso foi uma médica que é amiga nossa, que depois que ela me contou, que não ligou sangue em mim por isso, porque precisava aproveitar o sangue, né, que tinha no banco do hospital para pessoas que iam sobreviver. Até então, eu não ia ter chance nenhuma de sobreviver. A espera dos médicos é que eu morresse. Fiquei 8 dias internada, 5 dias eu fiquei sem comer nada, eu não podia tomar nem água. Não podia tomar nem água, nem molhar o algodão e pôr na minha boca, não podia. E o médico chegava, ele passava a mão assim, ele era muito carinhoso comigo, ele tinha muito carinho com a minha pessoa. Ele passava a mão assim e falava assim, Deus crente, você tá com fome? Aí eu perguntava assim, eu posso comer? Ele falava assim, não. Eu falava, não tô não, senhor. Aí ele falava comigo, ele voltava, passava a mão no meu braço, Deus crente, você tá com sede? Eu ligada no soro. Eu falava assim, eu posso beber água? Ele falava, não. Com aquela cara de tristeza. E eu falava com ele assim, não. Eu não estou com sede, eu não tive sede e nem fome. Eu estou falando isso, irmãos, diante do Espírito Santo de Deus. 5 dias, não tive sede e nem fome. Quando ele liberou para mim tomar e comer alguma coisa, foi meio iogurte e de noite, era 9 horas da noite, depois de 5 dias de operada. Que ele liberou para eu comer alguma coisa. E assim mesmo era na colherzinha, porque senão eu podia vomitar. E eu tinha que comer tudo líquido batido no liquidificador, sopa batida no liquidificador. Mas eu nunca comi sopa batida no liquidificador. Deus sabe que é verdade, eu não dava conta, irmãos, para a glória de Deus. A comida que eu mais gosto é feijão tropeiro, arroz branquinho. Depois de 8 dias o médico me liberou. Aí eles ficavam impressionados. Que A previsão era que a senhora falecesse com quanto tempo? Até 2 meses. Porque quando o médico tirou os pontos, depois de 8 dias que os pontos foram tirados, aí minha irmã perguntou, é para mim trazer ela aqui de novo? Quando, doutor? Aí ele olhou pra mim e falou assim, daqui uns 2 meses. Era tipo assim, daqui uns 2 meses ela já morreu. Não precisa trazer ela mais. Não precisava trazer. Todo mundo ficava assim horrorizado. Como que o médico, uma cirurgia desse tamanho, e o médico mandou você voltar daí 2 meses? Eu falei assim, não sei. Eu não sei. Mas eu tinha no meu coração, e eu sabia dentro de mim que eu não ia morrer. Eu sabia mas até nessa época, até nesse tempo, a senhora ainda achava que era úlcera. Úlcera, não sabia que era câncer, não. Porque o médico falou que se eu descobrisse, eu ia morrer mais rápido. Eu ia morrer de depressão. Aí passou e ele mandou embora, aí eu voltava, aí toda vez que eu voltava, ele ficava mais horrorizado comigo. Teve um dia que ele pegou a mesa, ele pegou a mesa dele, começou a chacoalhar a mesa assim, você não pode engordar, Deus crente, como que você engorda? Você não pode engordar. E eu fui afastando, eu falei, vai me bater, Jesus, esse homem vai me bater. Você não pode engordar, você não tem estômago, Deus crente, você não pode engordar. E eu falei com ele, eu não sei, doutor, é Jesus, eu não sei, é Jesus, eu não sei. E toda vez que eu voltava, era pra mim estar mais magro. Toda vez que eu voltava, eu tava nem que fosse com 100 gramas mais gorda. Eu já tinha recuperado o meu peso, eu nunca voltei a ter o peso que eu tinha antes, é claro, né? Mas assim, toda vez que eu voltava, que ele me pesava, eu tava com 100 gramas a mais, 200 gramas a mais, 300 gramas, e ele não entendia. Ele falava, Deus crente, o que você come? Ué, comida normal, doutor. Deus crente, o médico me operou. Um dia ele me perguntou assim, como que você come? Eu falei, pego, comer, põe na boca, mastiga e engulo.
Ele falou, mas não pode, Deus querido. Eu falei, mas é, doutor. Aí eu lembro que eu ainda contei ele esse episódio do hospital, dos demônios que entraram, dos anjos do Senhor que me guardaram dentro do hospital. E ele ficou olhando pra mim, tipo assim, que eu não era dessa terra. Que louca, né? Que eu não era dessa terra. Aí quando deu 5 anos, passou 5 anos, eles mandaram eu fazer. E mesmo com 5 anos você ainda não sabia? Não, eu não sabia. Meu Deus, pastora. Eles não deixaram contar. Meu pai não deixou me contar. Meu pai tinha medo da doença voltar. Porque já que eu não tinha morrido, eu podia comer só sopa. Eu já não comia só sopa, mas com 5 anos eles apostavam que a enfermidade ia voltar de novo. Porque o câncer, ele cria uma raiz, né? E ele vai lastrando pro corpo da pessoa, só a mão do Senhor para parar. Aí depois de 5 anos, eles mandaram fazer uma ressonância magnética. Na época era R$750, muito caro. Eu falei, doutor, não tem dinheiro, eu não vou fazer, eu não tenho nada. Ele falou, tem que fazer. Não pode fazer, tem que fazer. Aí eu fiz a tal da ressonância magnética. Pastora, a gente vai fazer um outro intervalo e aí a senhora volta para contar pra gente o que deu nessa ressonância. É rapidinho.